Bom, boa noite a todos. Eu declaro aberta a 25ª sessão ordinária relativa ao 195º ano acadêmico. Olha, nós precisamos ter 20 acadêmicos na sala. Temos? Não. Bom, eu ia declarar sessão secreta para a eleição da comissão que julgaria a memória, o memorial da candidatura para a cadeira número 61 da secção de cirurgia, cujo patrono é Luiz da Cunha Feijó, Visconde de Santa Isabel, e o ocupante anterior era o acadêmico Alcino Lázaro da Silva, que faleceu em 30 de março de 2022, tendo como candidato o doutor Henrique Moraes Salvador Silva. Eu acho que nós não podemos fazer isso, porque não temos 20 acadêmicos em sala. Lamento muito e não podemos fazer isso. Está remarcada automaticamente para dia 19 de setembro. Sendo que eu gostaria de conversar com as pessoas o quanto que isso é sério no momento, porque inicialmente a eleição estava marcada para o dia 21 de novembro. Mas durante essa época vai haver a reunião do G20 aqui no Rio de Janeiro. Então, o governador disse que vai colocar alguns pontos facultativos, então, dia 21 de novembro ficou inviável. E, por causa disso, a gente adiantou a reunião da secção de cirurgia para o dia 10 de outubro e a eleição para o dia 24 de outubro, de modo que é fundamental que a gente possa realmente votar a comissão na próxima quinta-feira, por favor. Por favor, acadêmico Aníbal. Não teremos também ponto facultativo aí no dia 18, 19? De setembro? É. Não, acho que não. Não tem algum evento aqui no Rio ou estou confundindo com esta semana? Não, eu acho que é na semana que é de novembro, que termina no dia 20, porque que é tinha uns aquela de pontos consciência facultativos negra. relacionados com Rock in Rio. É só prestar atenção. Mas não, acho que não vai ter problema, não. Então, eu peço a todos os acadêmicos que, por favor, se esforcem para vir, porque eu acho que a eleição é um dos pontos altos da nossa academia, é muito importante que a gente possa fazê-la com tranquilidade e ter o quórum necessário. Por favor. Bom, a sessão, então, está aberta ao público, a gente não fará a sessão secreta, e declaro abertas as inscrições para a vaga na cadeira número 75 da secção de cirurgia, cujo patrono é Raul David Sanson e cujo ocupante anterior é o nosso saudosíssimo acadêmico Orlando Marques Vieira, falecido em 29 de dezembro do ano passado. O período das inscrições é do dia de hoje até o dia 10 de dezembro deste ano. Bom, dito isso, eu gostaria de colocar em discussão e aprovação as atas da 21ª e 22ª sessão ordinária dos dias 15 e 22 de agosto de 2024. Alguma observação? Então, considero aprovada. Comunicação dos acadêmicos. Gostaria de saber se alguém tem alguma coisa que gostaria de relatar. Por favor, algum acadêmico. Acadêmico Maurício Magalhães. Excelentíssima presidente acadêmica, Liette Pusquelá. Não, é só para falar que daquela nossa reunião com a China e do convênio que foi assinado entre a
China Anti-Cancer Association e a Academia Nacional de Medicina já rendeu um primeiro fruto que um dos jovens líderes foi selecionado para ir participar do congresso na China em novembro, do Congresso Asiático de Oncologia, e esse com passagem, hospedagem, quer dizer, tudo patrocinado pela China Anti-Cancer Association. Então, eu acho que esse foi um primeiro passo que tinha sido acertado aqui, mas concretizado agora, e que eu espero que muitas outras ações dessas venham no futuro, que nós possamos estreitar cada vez mais as relações entre a Academia Nacional de Medicina. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa e por nós estarmos dando mais um passo para a internacionalização da academia. Muito obrigado. Eu que agradeço ao acadêmico Maurício Magalhães, porque toda essa organização foi feita por Vossa Excelência. Então, parabéns. Mais alguém gostaria de fazer a palavra? Se não, eu gostaria de dizer que vamos continuar o primeiro simpósio de Humanidades Médicas 2024, a medicina como arte e o sentido das artes para a medicina. E, com isto, eu gostaria de chamar para a mesa o acadêmico Aníbal Gil Lopes, o nosso eterno presidente Pietro Novellino e a doutora Helena Maria Carneiro Leão. Por favor. Então, gostaria que o acadêmico Aníbal Gil Lopes introduzisse o nosso próximo palestrante, que é o acadêmico Antônio Egídio Nardi, que eu acho que vai falar remotamente. Excelentíssima senhora presidente, é com grande alegria que na primeira parte desta noite, da sessão deste simpósio, nós contaremos com a participação do acadêmico Antônio Egídio Nardi, que é professor de psiquiatria, o titular de psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o primeiro vice-presidente da Academia Nacional de Medicina e é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, e é um pesquisador honrado do CNPq. Portanto, uma pessoa que tem uma contribuição científica na área de psiquiatria de grande importância e monta. Ele está online, não é? Então, passamos a palavra ao caríssimo acadêmico Egídio Nardi. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a nossa presidente, a acadêmica Eliette Busquelar, dizer que nessas 2 semanas que estou afastado de nossa academia, tenho sentido saudades de participar presencialmente. Online é sempre bom, mas não há nada como estar presente no convívio de nossa academia. Quero agradecer aos organizadores desse simpósio, a doutora Helena Maria Carneiro Leão, e ao acadêmico Monsenhor Aníbal Gil Lopes, o convite para participar e falar um pouco a respeito de imagens em psiquiatria. Voglio fare un caro saluto al presidente Pietro Novellino, che sono qui in vostra terra. Presidente Novellino, un piacere vederlo e sia tranquillo che qui parlo molto l'italiano e sempre mi ricordo di voi. Quero cumprimentar as senhoras acadêmicas, os senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Esse simpósio é muito importante, em especial para nós, psiquiatras, porque todo psiquiatra é um apaixonado pela arte. Todos nós estudamos, refletimos e temos na arte uma fonte muito importante de compreender as emoções humanas. Qualquer que seja a arte, ela é uma expressão das emoções humanas e isso é a psiquiatria. A psiquiatria é o estudo das emoções humanas, então a arte é parte da psiquiatria.
vários psiquiatras se dedicaram e se dedicam a compreender as emoções humanas através da arte. Eu irei me dedicar nessa apresentação às imagens em psiquiatria. E por mais claro que eu concordo com o que foi falado antes, em particular pela a nossa presidente, a acadêmica Eliette Puscolar, em relação à solidão e como a arte pode atenuar essa solidão dos pacientes e, no particular, dos pacientes psiquiátricos. Irei mostrar algumas imagens que traduzem a solidão do paciente psiquiátrico, assim como foi falado pelo Dr. Roberto Luiz Dávila a respeito da importância do estudo da literatura na graduação médica. O próprio acadêmico Eustáquio Portela Nunes sempre enfatizou a importância do estudo da literatura geral no curso médico, e isso também sempre foi muito enfatizado pelo nosso acadêmico Mário Correia Lima, inclusive escrevendo livros a esse respeito. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação e quero dedicar essa minha apresentação à professora Nice da Silveira. A psiquiatra Nice da Silveira, ela foi uma pessoa que enfatizou a importância da expressão artística a pessoas que sofrem de transtornos mentais. E foi homenageada de diferentes maneiras. Aqui vocês veem nessa imagem um artigo, um estilo editorial que chama-se exatamente Imagens em Psiquiatria, que foi publicado no American Journal of Psychiatry em 2006, com esse reconhecimento internacional do trabalho da doutora Anice da Silveira. Mas não só isso, a doutora Anice foi reconhecida, inclusive, por Carl Jung, que foi um psicanalista que se dedicou exatamente à expressão artística do homem em geral, mas, em particular, nas pessoas que sofrem emocionalmente. E hoje, vocês veem nessa lista, existe uma série de museus, centros de estudos, espaços culturais, associações com o nome Nice da Silveira, mostrando a importância dessa força dela em divulgar a arte dos pacientes psiquiátricos, principalmente dos pacientes com doença mental grave. Então, essa apresentação rápida minha aqui será em homenagem a ela. Mas também não posso esquecer, né, do Carl Jung, que acabei de mostrar junto com a professora Nice da Silveira, que foi um dos homens que marcou o século XX através da compreensão do nosso inconsciente pelas artes. Jung mostrou que nós temos um inconsciente coletivo e vários símbolos que nós utilizamos no nosso cotidiano e muitas vezes não damos conta disso, reflete a nossa emoção, essa arte que nós temos sempre uma forma de admiti-la. E nisso pego um livro importante dele, que é o livro dos arquétipos e o nosso coletivo inconsciente, ou inconsciente coletivo. E isso foi, esse livro, traduzido em inúmeras línguas e é sempre objeto de estudo em todo o curso de psiquiatria. Nesse livro, trago a imagem de São Jorge do Aragão. Essa imagem que várias religiões utilizam é uma imagem muito simbólica, né? Um homem poderoso com uma armadura, uma lança enorme num cavalo branco, defendendo uma moça frágil, delicada, de um dragão horrível, que e muitas vezes solta fogo pela boca, e mostrando, né, toda a questão sexual, toda a questão do poder
do sexo masculino, a fragilidade do sexo feminino, que é algo que sempre nos acompanha. Essa imagem está na National Gallery de Londres, do século XV, e acompanha até hoje as religiões, acompanha até hoje. Ela é uma imagem que foi trazida para as religiões, ela é uma imagem que percorre muito antes do reconhecimento religioso de São Jorge, que depois foi até questionado a sua religiosidade, mas, enfim, é uma imagem que traz todo o inconsciente sexual, todo o inconsciente antropológico da nossa cultura. Também não posso deixar de citar Freud. Freud, fundamental, estudou muito a questão da arte, as questões da imagem, e aqui trago duas imagens de Freud que considero fundamentais para a psiquiatria e para a humanidade de uma forma geral. Primeiro, a imagem do divã. O divã virou o símbolo da psiquiatria e da psicanálise por muito tempo. No meu consultório não tem um divã, mas muitos pacientes que chegam a primeira vez perguntam por que não tem um divã, se não deveria ter um divã. Tamanha a imagem, a importância do divã, como nós podemos ver aqui na sala de atendimento do Sigmund Freud. E, da mesma forma, nós podemos observar na imagem maior e com mais detalhe na imagem menor, inúmeros símbolos, inúmeras imagens que Freud colecionava de diferentes culturas, diferentes origens, mostrando a importância desses símbolos, dessas imagens, para entender o ser humano, para compreender. Inclusive, temos em português esse livro, que é um livro de Sigmund Freud, Arqueologia, que, na realidade, é a coleção de Sigmund Freud, o que ele uniu ao longo dos anos em várias imagens, em vários símbolos, e a discussão a esse respeito. E nesse livro tem a introdução de Peter Gay, que é um grande estudioso do Sigmund Freud. Eu, como estou na Itália, apesar de não estar na Sardenha, em Agrigento, não estou na Sicília, em Agrigento, estou na Sardenha, mas, de qualquer forma, essa imagem é uma imagem muito forte para todos nós, porque mostra exatamente um animal, né? Um corpo de animal poderoso, talvez um leão, algo assim, mas alado, com uma face delicada e seios, mostrando vários aspectos inconscientes da nossa subjetividade. Então, um aspecto de mulher no rosto, os seios, mas, por outro lado, um corpo muito forte e um corpo alado, permitindo com que o imaginário possa voar a respeito de tudo que nós sofremos. Trago agora alguns quadros importantes que traduzem o sofrimento ou mesmo a realidade dos doentes mentais, como nesse quadro de depressão do Jacob Lawrence, que está no Whitney Museum. Vocês podem ver que, apesar de aparecerem algumas pessoas, ou parte de algumas pessoas, até uns pés ali de alguém que está deitado e etc., traduz exatamente a solidão, a tristeza, todos olhando para o chão, ninguém está conversando, e isso traduz bastante a realidade da psiquiatria das pessoas com depressão. Esse outro quadro, já do século XIX, um quadro muito importante que virou o símbolo do reconhecimento da humanidade das pessoas que sofrem de doença mental. É um quadro onde Pinel libera os doentes mentais das correntes e mostra que eles são pessoas que sofrem de um transtorno, de uma doença, e que precisam de uma visão humana em relação ao sofrimento deles. Esse quadro tem vários
essa imagem tem várias traduções, vários símbolos, como esse na Academia Nacional Francesa de Medicina, no salão principal, temos esse painel do Pinel no Bicêtre, liberando os doentes mentais das correntes. Eu tive a honra de estar com vários acadêmicos nesse salão e fotografei esse quadro, essa foto fui eu que tirei, e estive lá, inclusive, com a nossa presidente, Eliette Busquelat. Um outro quadro uma imagem que sempre é associada à doença mental é o quadro O Grito, de Eduard Munch. O Grito é um quadro que realmente traz para todos nós a sensação de sofrimento desse indivíduo, associamos a um certo desespero, e isso faz com que vários livros de psiquiatria tenham no Grito um seu símbolo para traduzir o desespero da depressão, da ansiedade, da psicose, etc. E existem inúmeras variações em relação a esse quadro, mostrando como ele é importante na nossa cultura, como ele traduz, no meu ponto de vista, a ansiedade da nossa cultura atual, como o grito realmente é um grito de todos nós. Da mesma forma que eu mostrei aquela editorial da doutora Anice da Silveira, o Grito já foi um editorial do American Journal of Psychiatry recente, mostrando exatamente isto que eu falei, como esse quadro traduz, né, em uma imagem todo um estudo sobre a ansiedade, sobre o desespero, sobre o sofrimento subjetivo. Esse outro quadro de Edouard Manet a respeito do suicídio, e nas aulas que eu dou a respeito do suicídio, esse quadro tem um impacto muito grande nos alunos, né? Quando nós falamos de suicídio, esse quadro sempre mostra, né, um suicida com uma arma, e os alunos sempre se comovem muito. Esse quadro é do século XIX, mas traduz esse sofrimento do suicida. E esse outro quadro, que está em Nova York, no museu, no Metropolitan Museum of New York, a morte de Sócrates, que também faz parte da aula de suicídio e de uma visão diferente do suicídio, e esses quadros que traduzem a morte, o suicídio, que é um objeto de grande estudo de nós, psiquiatras, são quadros que traduzem de uma forma muito objetiva diferentes interpretações do autoextermínio. E falar de imagem, falar de psiquiatria, a gente não pode faltar Vincent van Gogh. Vincent van Gogh é uma vítima do diagnóstico psiquiátrico. Eu, que já tenho alguma estrada na psiquiatria, estou formado há 40 anos, conforme o diagnóstico da moda, Van Gogh ganha um diagnóstico diferente. Certamente, hoje, o diagnóstico de autismo seria dado a Van Gogh. A gente vê a fragilidade do diagnóstico psiquiátrico através de Van Gogh. Ele já foi considerado epiléptico, esquizofrênico, bipolar, mas certamente a intoxicação por chumbo das tintas é um fator importante aí que tem que ser levado em consideração. Mas esse autorretrato com a orelha enfaixada, também do século XIX, mostrando o sofrimento dele, ele cortou a própria orelha, isso traduz bastante o sofrimento de Van Gogh, que esteve internado muitas vezes durante a vida. Inclusive, esse é o quadro mais famoso de Van Gogh, A Noite Estrelada, foi pintado quando ele estava internado em um hospital psiquiátrico. Então, esse quadro
que, por um lado, essa noite estrelada parece, para mim, ao menos, uma noite bastante tumultuada, não é uma noite tranquila, é uma noite assim que traz algum tipo de ansiedade, foi pintado no hospital psiquiátrico mostrando o sofrimento dele. E, da mesma forma, esse livro, essa imagem, essa pintura no Portão da Eternidade, também de Van Gogh, é um quadro que frequentemente aparece nos livros sobre depressão. Eu mesmo publiquei no século passado, o tempo realmente corre, né? Um livro sobre depressão, e essa era a capa do livro, né? Mostrando todo o sofrimento de uma pessoa com depressão. Van Gogh, eu acho que mais do que ninguém, soube expressar muito bem a questão do sofrimento subjetivo. E, mais uma vez, da solidão. Esse é um corredor de um hospital psiquiátrico, onde Van Gogh estava internado e pintou, desenhou esse corredor. Vocês veem um corredor enorme, cheio de portas, e um corredor vazio, mostrando, mais uma vez, a questão da solidão, que se expressa muito bem nas artes. Goya também pintou um hospital, até é horrível chamar isso de hospital. Na realidade, isso é um porão onde ficavam algumas pessoas que sofriam de doença mental. Falo algumas porque certamente tem pessoas aí que não tinham doença mental e eram colocadas nesse local horrível, e Goya muito bem traduziu isso nesse quadro. No início do século XIX, a psiquiatria ainda não existia como uma especialidade médica regular, ainda estava para aparecer, e, infelizmente, os pacientes psiquiátricos tinham um tratamento horrível, se pode-se chamar isso de tratamento. Vindo aqui para mais próximo, né, o bispo do Rosário, Arthur, bispo do Rosário, paciente psiquiátrico crônico, mas que tinha uma expressão da sua loucura de forma muito pitoresca, muito única, e hoje nós temos um museu só com obras dele, com artes que ele muito bem caracterizou. Primeiro, esse manto dele. Esse manto ele preparou para entrar no céu, e é um manto que tem vários aspectos em relação à vida dele, aos delírios dele, às compreensões dele em relação ao como ele via o mundo, e ele se preparava com esse manto para entrar no céu. É um ponto principal, no meu ponto de vista, em relação à compreensão desse senhor, né, do bispo do Rosário. E, da mesma forma que outros que eu citei, o bispo do Rosário também foi um motivo de um editorial no American Journal of Psychiatry, mostrando a arte única do bispo do Rosário, um paciente psicótico crônico e com um cabedal, com uma possibilidade artística única. Albrecht Dürer, ele fez essa escultura em madeira e chamou de Melancolia, no século XVI. E essa escultura, Melancolia, que inclusive está escrita ali, foi esculpida na madeira e é muito representativa da depressão. E, mais uma vez, nós psiquiatras utilizamos essa imagem em vários livros de psiquiatria. Essa imagem é uma imagem que introduz o tema da depressão, uma imagem muito marcante para todos nós. Uma outra imagem que é um pouco da psiquiatria, mas também um pouco da neurologia, é a criação de Deus do homem, que está na Capela Sistina, no teto da Capela Sistina. E, como vocês podem ver ali embaixo, Miguel Ângelo, talvez, né, como um estudioso de anatomia, tenha se inspirado em Deus
na criação da imagem de Deus no próprio cérebro. Exatamente, né, essa concha que Deus está com os anjos e toda o redor de Deus preenche exatamente a forma de um cérebro. E, no meu ponto de vista pessoal, essa compreensão que nós temos de Deus é uma função cerebral, né? O cérebro, ele foi feito para ter prazer, o cérebro não foi feito para morrer, para acabar, e precisa criar algo para se manter vivo, nem que seja a visão de Deus, uma visão de eternidade. Talvez Miguel Ângelo tivesse essa mesma compreensão do cérebro e criou essa imagem que nos faz pensar a esse respeito. Juan Miró também tinha depressão, ele se tratou de depressão, mencionou várias vezes que se sentia depressivo, e existe esse livro, essa é a capa do livro, Depression in the Spiritual and Modern Art, uma homenagem a Miró, e várias de suas pinturas traduzem exatamente a depressão, como Uma Mulher na Frente do Sol. É claro que é uma arte moderna, as pessoas podem interpretar da forma que desejarem, mas é uma mulher com depressão e um sol extremamente reduzido, mostrando que o sofrimento do Miró em traduzir esse sofrimento através dessa imagem. Para encerrar, vou falar um pouco do meu local de trabalho, o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que começou com esse prédio amarelo, onde hoje, na parte de baixo ali, nós temos um ambulatório de pesquisa. É um lugar muito lindo, muito desejado pela indústria para transformar o campus da Praia Vermelha, a indústria imobiliária, né, para transformar o campus da Praia Vermelha num complexo de prédios, e nós tentamos sempre lutar e manter o Instituto de Psiquiatria, porque tem um valor histórico enorme, já que ele é filho do Hospício Dom Pedro II, que foi fundado por Dom Pedro II. Mas, de qualquer forma, nós temos publicado a respeito da história desse pavilhão de observação, que depois virou Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e um ponto importante para manter o Instituto de Psiquiatria sempre ativo, sempre vivo, é a arte dos seus pacientes. E o Instituto de Psiquiatria hoje é uma verdadeira galeria de artes. Quem tiver o interesse ou o prazer de visitar o Instituto de Psiquiatria irá ver inúmeros quadros. Eu não vou apresentar aqui todos os quadros, vou apresentar apenas os painéis do Alcebiades, um paciente já falecido do Instituto de Psiquiatria, mas que pintou lindos painéis, uma arte naíve, como vocês podem ver, mas que iluminam o Instituto de Psiquiatria, trazem cores, trazem um pouco de humanidade a um hospital onde tantas pessoas sofrem. Esse é um outro quadro do Alcebiades também, e esse mais um quadro do Alcebiades, esse quadro não assinado, mas tudo indica que é dele pelos traços da pintura, mas sempre mostrando cores, sempre mostrando a realidade do dia a dia e da cultura que o Alcebiades tinha em relação ao mundo que o cercava. Parte do que eu falei hoje foi apresentado na cátedra coordenada pelo professor Adalberto Vieira, professor emérito da UFRJ, organizados esse curso, essa cátedra, tanto pela professora Cláudia Mermenstein, quanto pelo professor Manuel Luiz Costa, e várias pessoas de várias origens científicas diferentes participaram dessa cátedra e virou um livro, o livro Imagens dos Mundos Reais e Imaginário. E esse livro será lançado
agora, na segunda-feira, não, segunda não, na quinta-feira que vem, dia 19, quinta-feira, às 9 horas da manhã, no Senabio, lá na cidade universitária. Eu não poderei estar presente, mas parte dessa conferência é um capítulo desse livro que muito me honrou participar. Exatamente o título do meu capítulo é Imagens em Psiquiatria, mas o livro tem imagens, como vocês podem ver na capa, de diferentes origens, sempre com professores, pesquisadores, mostrando como a imagem é importante, seja no mundo real, seja no mundo imaginário. Muito obrigado por essa oportunidade e espero que tenha conseguido mostrar como que a arte faz parte da psiquiatria. Obrigado. Dando sequência ao nosso simpósio, nós ouviremos o nosso acadêmico honorário, Henrique Batista e Silva, que nos falará sobre o médico e o acadêmico Parreiras Horta e o seu amor à arte. A palavra é sua, acadêmico. Boa noite a todos. Quero inicialmente me referir à presidente acadêmica Eliette Busquelar, presidente da Academia Nacional de Medicina, a primeira presidente, e a nossa coordenadora da Comissão de Humanidades Médicas, a Helena Carneiro Leão, e dizer da minha satisfação de hoje, como componente aqui da Comissão de Humanidades Médicas do Conselho Federal de Medicina, me referir que essa comissão tem por essência sensibilizar os médicos na busca das suas qualidades, das suas virtudes humanísticas, para que o médico possa exercer dignamente a profissão, calcada tanto nos imperativos científicos, mas também nos fundamentos do humanismo, que as artes realmente realçam. Esse é o nosso objetivo. E dizer também da minha satisfação de falar sobre Parreiras Horta, o acadêmico e o médico, para os acadêmicos aqui dessa quase bicentenária instituição e aos convidados que estão presentes. Eu tive a oportunidade de escrever o livro Parreiras Horta, Vida e Obra, de trazer a lume a personalidade desse homem que foi um grande pesquisador e também o seu pendor para as artes, de um modo geral, o seu pendor e seu amor para as artes. E eu trouxe aqui essa frase de Nietzsche: ver a ciência sob a ótica do artista, mas ver a arte sob a ótica da vida. Eu procurei também, nessa minha pesquisa, me focalizar a vida profissional e buscar nessa vida a sua visão da arte, que foi fundamento também seu exitoso caminho na vida. Esse aqui é o Parreiras Hortas. Ele é um carioca, nasceu no dia 24 de janeiro de 1884 e veio a falecer em 29 de julho de 1965. Uma pessoa que assumiu a Academia Nacional de Medicina no dia 1º de agosto de 1918, na cadeira 52, e que depois, em 1967, essa cadeira passou a ter o nome dele, de Parreiras Hortas.
ele se tornou emérito em 1945. É uma pessoa, então, que tem uma marca, tem um caminhar exitoso aqui na Academia Nacional de Medicina. Ele é uma pessoa que sempre morou aqui no Rio de Janeiro, passava as férias, muitas vezes, em Barra do Piraí, mas ele também ele morava na Barão de Lucena, 81, a casa ainda existe, é uma casa de três andares, e é um homem muito religioso que caminhava todos os domingos para ir assistir à missa na capela do Colégio Inácio de Loyola, onde ele estudou, é um colégio jesuíta, onde ele teve a sua formação humanística e se vocacionou para a pesquisa também. É uma pessoa que foi agraciado com várias medalhas. Temos aqui, ó, ele recebeu medalha de honra do Ministério da Guerra, porque ele foi uma pessoa que participou da missão militar na Primeira Guerra Mundial, né? Foi um dos brasileiros médicos que foi participar da Primeira Guerra Mundial. Recebeu também uma grande honraria do governo francês, que é a Ordem Nacional da Legião de Honorários, de honra, né? De honra. E esse quadro é um acervo aqui da Academia Nacional de Medicina, foi pintado pelo Jordão de Oliveira, um sergipano, que pintou também vários outros patronos aqui, inclusive os presidentes da República, que estão aqui retratados pelo nosso sergipano Jordão de Oliveira. Aí, aqui nós temos também um diploma, né? Eu consegui esse diploma com os parentes, os netos, as netas, e fruto da minha pesquisa, mas sem a participação dos parentes, dos familiares, as netas e os netos, eu não teria a oportunidade de adentrar e focalizar essa grande personalidade. Ele teve uma influência muito grande. Três personagens principais influenciaram e formaram a vida desse grande brasileiro. O primeiro deles foi o Visconde de Ouro Preto. Ele era foi neto do Visconde de Ouro Preto, e, como sabemos, o Visconde de Ouro Preto foi o último presidente da Câmara de Dom Pedro II. E ele foi um homem exilado e teve bastantes dificuldades. O Parreiras Hortas foi criado a partir dos 8 anos de idade, teve a orientação do Visconde de Ouro Preto, e dele herdou essas virtudes patrióticas, né, e a dedicação à causa pública. Então, foi uma pessoa muito importante. Não obstante, neto, ele nunca se dedicou à política. O Parreiras Horta nunca foi um homem ligado a alguma agremiação político-partidária. Talvez por causa dos óbices e das dificuldades que o Visconde de Ouro Preto lhe dizia quando ele era muito pequeno. A outra grande personalidade que influenciou a vida dele foi Oswaldo Cruz. Ele foi discípulo e foi orientado por Oswaldo Cruz, participou do início da formação do próprio Instituto Oswaldo Cruz, quando ainda era Instituto Manguinhos, né? E foi uma pessoa que o orientou. Ele, inclusive, foi fazer o curso na França, seguindo os passos do grande Oswaldo Cruz, no Instituto Pasteur. E uma outra personalidade também muito importante foi Carlos Chagas, né? Foi companheiro, não foi professor, mas ele foi contemporâneo, e Carlos Chagas teve a oportunidade de fazer uma carta apresentando ele quando ele se submeteu a um concurso para o Ministério da Agricultura. Aqui está uma foto quando ele era bastante jovem, mas vejam que ele, nessa época, ele já estava recebendo uma cruz da Legião de Honra do governo francês. Quando ele esteve lá na França, ele se dedicou muito às atividades de ajudar nas epidemias e recebeu essa honraria. Uma outra também, algo que eu chamo a atenção e que me marca a característica, o perfil psicológico do caráter de Oswaldo de Parreiras Horta, é que na apresentação da sua tese de formatura,
ele declarou que a medicina experimental sempre foi sua preferência, acentuando-se nos últimos anos da formação acadêmica. Além disso, declarou que sua maior aspiração era conseguir apresentar, como trabalho inaugural, um estudo cujo desenvolvimento exigisse a aplicação dos seus métodos e de suas leis. Então, esta é uma assertiva, uma declaração de que me fez pensar que a sua preferência pela arte estava também nessa questão de inovação, de pesquisar, de buscar pintores e autores que tivessem essa ousadia de sair do mesmismo. E eu acho que isso é o que realmente favoreceu as suas escolhas como um homem amante das artes. Ele era uma pessoa que tinha uma predileção pelas leituras, era um homem que falava fluentemente o francês, porque frequentou e visitou a França muitas vezes, não somente durante a guerra, mas em várias outras oportunidades para participar de eventos científicos e visitar museus, que era a sua preferência. E ele lia bastante e tinha como autores principais João Guimarães Rosa, o médico, e Machado de Assis. João Guimarães Rosa, ele dizia que Grande Sertão Veredas era um grande livro com as explicações, com as peripécias e com a linguagem muito apropriada. Machado de Assis, sim, também ele é um grande leitor e achava Memórias Próximas de Brás Cubas um grande momento literário do Brasil. Mas ele era um grande leitor de um epicurista francês, Brillat Savarin, que escrevia, era uma pessoa que escrevia muito sobre gastronomia. Então, mais tarde, vamos apresentar aqui sua preferência por Brillat Savarin. E na música ele gostava muito das peças de piano de Frédéric Chopin e de Beethoven. E Ernesto Nazaré, como os brasileiros, Ari Barroso, gostava muito de Chorinhos e de Heitor Villa-Lobos. Luiz Paulo Alencar Parreiras Hortas, eu trago aqui essa lembrança porque o Parreiras Hortas, na sua casa, ele costumava ouvir muito rádio e ouvir também muitas músicas. E uma vez ele ouviu e viu o Luiz Paulo, seu neto, tocando aos 8 anos dedilhando peças musicais. E ele, então, verificando essa vocação desse neto, ele incentivou para que ele fizesse um curso com Magna Taliaferro, uma grande professora de piano. Mas a família não incentivou o Luiz Paulo, de modo que Luiz Paulo não seguiu a carreira de músico, mas acabou se tornando um grande crítico literário musical e veio a ocupar a Academia Nacional de Letras na cadeira 23. E a gente pode dizer que foi o grande incentivo de Parreiras Hortas a Luiz Paulo Alencar, que tinha vinculação com a família Alencar, Parreiras Hortas. Ele visitava muito, quando ia à França, a Chartres, né? A Catedral de Chartres. Ele tinha uma predileção pelos vitrais, por causa do momento de intimidade e de meditação. Como um homem religioso, ele frequentava muito essa igreja quando ele ia na França, essa catedral, para apreciar os vitrais. Esses são os vitrais que a gente separou para mostrar a sua predileção por momento de intimidade que ele tinha com o religioso, com o espiritual. Esse é um quadro que ele recebeu, herdou do Visconde de Ouro Preto. É um quadro de Agostinho da Mota, José Agostinho da Mota, um pintor que se dedicou a retratar paisagens brasileiras e também esses quadros de natureza morta. Se especializou muito e foi um pintor muito apreciado na Academia de Pinturas. Vejam que aqui nós já temos uma parte de romantismo, mas talvez alguma coisa que levasse a esse aí. A grande preferência de Parreiras Hortas era pelo impressionismo. Aqui está um quadro, né, de Claude Monet, que é Impressão. Esse foi um quadro apresentado
na apresentação daqueles pintores que não eram aceitos, tinham muitas críticas pela maneira como eles pintavam, não eram acadêmicos. Eles saíam das suas intimidades, né, dos seus ateliês e iriam pintar fora, na realidade, no dia a dia. E por isso que esse quadro é chamado o movimento foi chamado de impressionismo, por causa desse quadro chamado Impressão Nascer do Sol. Esses pintores fugiam dos motivos pitorescos, né? Eles vinham buscar o assunto na realidade fora e buscavam retratar as cores pela influência da luz solar, porque a luz solar influencia também as cores, e esses pintores, então, foram chamados de impressionistas. Foi a grande preferência de Parreiras Hortas. Aqui também há um outro quadro, também do impressionista Eugène Boudin, que, como gostava muito, era um pintor que foi marinheiro, gostava de pintar essas nuances, essas visões do mar, porque também o Parreiras Hortas se identificava muito com viagens, ele viajava muito de navios. E quando ele era pequeno, ele dizia que gostaria sempre de ser marinheiro, ou de pertencer à armada, de um modo geral. Aqui é um outro quadro também, Natureza Morta, né? Também do Eugène Boudin, que tem como característica, assim, as cores de acordo com a luz solar. Esse é um quadro do Parreiras Hortas, que a gente não conseguiu identificar qual é o autor, mas vejam que é do impressionismo mesmo, né? Um quadro impressionista do final do século XIX, mas a gente não sabe exatamente quem era o autor desse quadro. Aqui nós temos uma fotografia artística, né? Porque ele procurou ser fotografado por esse estúdio, Reuteling, que era de uma família judaica, muito famosa no Paris, e que funcionou até 1937. Isso é uma foto de 1930. E pode-se, no site, encontrar vários trabalhos, várias fotos de Alexandre Dumas, Méliès, de Sara, de Tchaikov, Verdi, enfim, vários importantes personalidades. Mas ele se dedicava muito a ler os livros de Brillat Savarin, como epicurista e uma pessoa vocacionada também, gostava muito de preparar pratos, aliando a técnica de como um farmacêutico, porque ele se formou em farmácia primeiro, para depois se formar em medicina, se formou em medicina em 1905, mas ele aliava essa técnica do laboratório com a sua capacidade de criação, de artista. E ele brindava a família, muitas vezes, lendo. Ele nunca preparou, mas ele lia ele trazia as receitas para sua esposa Ruth, para que a Ruth preparasse as comidas no final dos domingos e ele, então, mostrar sua capacidade como gastrônomo. Muito bem. E outra aqui, esse aqui são realmente umas aquisições que ele tinha dessas peças de escultura, La Luzeuse, que é de Garnier Beleze, foi um grande esculturista também, francês, que se preparava, gostava muito de preparar dessas estátuas. Aqui é Le Luzeuse também, que é a leitora, né? E uma outra peça muito importante é esta peça aqui de Edouard Dunod, Reverie au bord du lac, né? Um artista que gostava de cenas, com dinamismo e com muito impressionismo também. Esta é uma casa que ele comprou em Taipava e ele se dedicava também a cultivar rosas. Era uma outra característica de uma pessoa vocacionada para as artes, né? para a beleza. Então, essa casa eu consegui com os familiares, é uma casa que ele ia nos finais de semana e se dedicou a cultivo de rosas. Mas a grande efeméride para nós, sergipanos,
foi quando o governador, o presidente da província, como era chamado, Maurício Graco Cardoso, foi presidente de 1922 até 1926, quando ele convidou Parreiras Hortas, que está aí no centro, com essa gravata, os dois estão de branco, né? O mais alto é o Graco Cardoso, e esse o mais baixinho, com bigode, era o nosso Parreiras Hortas, nosso personagem. Então, a grande efeméride, como eu disse, foi essa visita, foi esse convite. Os dois já se tornaram, eram muito amigos, e quando o Graco Cardoso se tornou presidente, teve o vislumbre de convidá-lo para ir a Aracaju e fundar e criar uma casa de ciência, que é o nosso Instituto Parreiras Hortas, que teve o seu nome. E ele construiu, vejam bem, olha, ele se inspirou para construir esse prédio, essa bela edificação, com essa torre, com esse murisco aí em cima, e foi ele que se inspirou no Instituto Oswaldo Cruz também. Oswaldo Cruz criou o Instituto, esse belo monumento, baseado no Palácio de Alhambra, no Observatório de Montsouris e também na Sinagoga de Nova York ou de Berlim, a mesma composição, para criar este belo monumento que está ainda aqui na nossa cidade, nessa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Vejam que tem semelhanças muito grandes. O importante, o teor artístico, é que o Parreiras Hortas foi quem fez o projeto arquitetônico deste prédio. Aqui está uma visão também mais próxima de 1950, mas lamento dizer que esse monumento arquitetônico está em deterioração. O tempo está destruindo as suas paredes, e nós estamos lutando, enquanto a Academia Sergipana de Medicina e a Sobrames, estamos lutando para que o governo possa recompor, restaurar essa bela composição e a gente possa voltar outra vez a ter a luminosidade e a suntuosidade do Instituto Parreiras Hortas, como foi criado pelo nosso biografado de hoje, Parreiras Hortas. Muito obrigado pela atenção de vocês. É com muito prazer que eu apresento o nosso próximo orador, o acadêmico Monsenhor Aníbal Gil Lopes. Eu o conheço há muito tempo, eu o conheci no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. O acadêmico Aníbal Gil Lopes é médico, doutor e livre-docente. Atualmente é professor titular aposentado do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, é vice-reitor da Universidade Castelo Branco, é um sacerdote católico, inclusive é monsenhor, é membro titular da Academia Nacional de Medicina, da Pontifícia Academia Provita do Vaticano, da Academia Fides e Bracho, da Academia Brasileira de Educação, da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação e da Academia Brasileira de Medicina Militar. É também membro brasileiro da Academia das Ciências de Lisboa. Hoje, o acadêmico Monsenhor Aníbal Gil Lopes vai nos falar sobre a arte como fonte de inspiração para a medicina. Por favor, acadêmico. Excelentíssima senhora presidente, agradeço a sua introdução e apresentação. Eu gostaria de começar de uma forma extremamente informal, convidando os presentes, muitos talvez nunca tenham vindo antes a essa academia, a refletirmos sobre uma frase que fica colocada aqui na parede, não é? Em grego, que muitas pessoas entram, não compreendem bem, outros compreendem muito bem. Essa frase, da forma que ela está escrita, em caracteres maiúsculos, ela não dispõe dos sinais diacríticos, de acentuação, etc. e tal. E eu vou tentar começar trabalhando exatamente, refletindo sobre essa frase.
em princípio, é o início de uma frase que depois tem uma continuação que eu irei me referir. Ela diz ali, Hobios brachis, do lado de cá, e do lado de cá, rede tekne, macre. Isto é uma frase que foi traduzida e muito difundida por Sêneca, quer dizer, através de Sêneca ela foi muito difundida, que a vida hobios brachis, a vida é breve, não é? E a técnica, no seu sentido grego, que é muito mais do que técnica, que é arte, que são as habilidades, artesanias, capacidade criativa, ela é macrê, de macro, longa, duradoura. Se eu for continuar a frase, ela continua, se eu fosse colocar em português, ela diria que as oportunidades são passageiras, a experiência é enganosa e o julgamento é difícil. Por que essa é uma frase que perdura? A sua versão original vem do pai da medicina, não é? Portanto, nós temos um livro na sua tradução, uma edição bilíngue na biblioteca, no museu da nossa academia. Qual é o seu sentido e por que ela marca tanto a medicina? Dizer que a vida é breve e a arte é longa. O primeiro aspecto talvez seja mostrar que não cabe todo o conhecimento na vida humana. A nossa vida é breve para ter o conhecimento e a compreensão de todas as coisas. Nos traz, portanto, o sentido de que, como parte do universo, nós nunca seremos capazes de abarcá-lo, de compreendê-lo, nunca seremos capazes de preenchê-lo e nunca deixá-lo preencher-nos. Em nós não cabe o universo, não cabe o conhecimento na sua totalidade. Portanto, é uma dimensão em que sempre se tem essa, eu diria, essa dualidade, não é? Em que os nossos anseios, eles são maiores do que as nossas vidas. E nós temos a capacidade de ter essa percepção do infinito, do grande, do macrê. Todavia, nós temos uma limitação. E esse talvez seja um aspecto muito importante em medicina. E por que a arte é importante? Porque quando nós chegamos exatamente nesse limite da capacidade, no limite da capacidade, inclusive, da linguagem, da compreensão, nós fazemos a fronteira com o mistério, com o desconhecido. E na nossa relação médico-paciente, e na nossa relação conosco os próprios, a nossa relação com a civilização, com a humanidade, ela sempre passa pelas fronteiras, pelos limites, pelas capacidades e incapacidades. A vida é breve. E certamente, se nós fôssemos imaginar tudo aquilo que nós temos como projeto de vida, desejos, capacidades, nós chegamos à concepção de que nós só conseguiríamos realizar os nossos planos em uma dimensão infinita de eternidade. Nós não cabemos na nossa finitude. Talvez essa seja uma das grandes dores humanas, eu caber na minha finitude. E dentro da minha finitude, ter a compreensão da infinitude, de todas as possibilidades. Isso é importante para cada um de nós, mas é extremamente importante quando, dentro das relações profissionais, nós nos colocamos como pessoas que podemos conduzir o outro para a sua compreensão maior, a compreensão do seu bios, da sua vida, da sua saúde, da limitação de sua saúde. Tá? E se nós não tivermos uma reflexão profunda sobre a questão das fronteiras humanas, da fronteira que existe dentro de nós, da fronteira do possível, do limite e do impossível, eu acho que a gente pode cair dentro
da tentação de não nos debruçarmos sobre o mistério do outro, nem o nosso mistério, nem o mistério do outro. A arte faz exatamente essa ponte. Aquilo que é indizível na linguagem do cotidiano poderá ser, de alguma forma, alegoricamente dizível através da literatura, da poesia, do romance, da ficção. Portanto, nós podemos expandir a nossa capacidade saindo da realidade e entrando na ficção. A arte permite, portanto, que a gente possa entrar nesse mundo misterioso e limítrofe das nossas incapacidades, dos nossos limites verdadeiros, não é? A arte, quando a palavra falta, e, portanto, esse pensamento racional, dedutivo, que nós construímos através do discurso falado, através daquilo que os gregos chamavam a gramática, a arte de concatenar, de organizar e de desenvolver argumentos. Quando tudo isto falha, nós temos outras vias artísticas, quer seja a música, a pintura, a escultura, a dança, inúmeras outras expressões. E elas permitem exatamente que a gente saia do limite humano para entrar na infinitude, na experiência daquilo que o nosso raciocínio, do ponto de vista racional, dedutivo, não é capaz de perseguir e acompanhar. Quando nos falham, portanto, todos esses instrumentos, a arte nos abre um novo caminho que nos permite, sem compreensão do ponto de vista lógico-analítico, nos apercebermos, compreendermos, experienciarmos as realidades inatingíveis e misteriosas. O professor Nardi trouxe uma série de exemplos maravilhosos, não é? Inclusive de pacientes psiquiátricos, que só são capazes de se comunicar dentro daquela linguagem artística que nem ele próprio é capaz de dizer o seu significado. Se nós formos pegar um poeta, por exemplo, e perguntar, mas esse seu poema, começar a analisar o poema de alguém e dizer o que você queria dizer aquilo, aqui ou aquilo lá, não? Ele diz, eu não sei, eu não sei. Eu disse porque é inspiração, mas está no limite da minha compreensão também. Quer dizer, a minha arte supera o meu limite do dizer e do expressar. É o outro, muitas vezes, que vai compreender aquilo que o artista expressou no seu mistério e que é menor do que a sua capacidade de compreensão. Me lembro que em várias ocasiões eu perguntei para alguns artistas plásticos, mas quando é que você entende que a sua obra terminou? Qual é a última pincelada em um quadro? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, não é? Até que ponto você quer acertar isso, corrigir, ajustar? Não é? E todos os que eu perguntei me disseram, olha, eu não sei. Mas tem um momento que eu olho e eu digo, eu percebo, está pronto. Já fiz isso com um poeta também, não é? E mais do que isso, esse diálogo, mas por que você escreveu isso? E eu tive muitos conhecidos poetas, não é? Em que eles dirão, olha, eu não sei. Existe uma musicalidade, existe alguma coisa nas palavras que dizem o que eu não sou capaz de dizer. Se nós não tivermos essa capacidade de superarmos, eu diria, essas fronteiras do mistério, nós nunca seremos capazes nem de nos conhecermos, nem de conhecermos o outro, e menos ainda de termos a possibilidade de estabelecer o contato com o outro, a intimidade com o outro. E o ato médico é exatamente um contato de intimidade, baseado em alguns princípios, que são princípios éticos, não é? Da confidencialidade, mas, essencialmente, é um momento de uma intimidade profunda. Muitas vezes na nossa sociedade, a questão da nudez, a arte utiliza muito a nudez. Por que a nudez aparece tanto em arte? Porque ela expressa exatamente aquilo que se é.
que não se pode ocultar, não se pode, de alguma forma, mascarar. E essa reflexão eu gostaria de ser breve, senhora presidente, porque eu sei que o tempo urge, mas talvez uma das questões mais difíceis da nossa sociedade é que a nudez física ela é muito natural. Todavia, a nudez interior ela é muito difícil. Dar-me a conhecer naquilo que eu sou dentro de mim, desnudar-me, revelar-me. E talvez seja um dos grandes pontos que causam dificuldades psíquicas, emocionais, é a incapacidade de revelar-se, de comunicar-se. Porque se eu não puder ser visto na minha nudez interior, eu jamais serei compreendido. Eu vejo isso em casais, por exemplo, em que eu vou contar uma história muito breve, mas que me impressionou muito. O filho de um amigo de infância se casou, ele é médico, se casou com uma moça que era aluna de medicina. E depois de algum tempo, o meu amigo de infância achou que tinha alguma coisa errada ali e resolveu investigar, procurar, eram em cidades diferentes, e descobriu o seguinte, que a tal da aluna de medicina não fazia curso de medicina. E ele era o marido que vivia com ela, almoçava, dormia, vivia com ela. Não sabia que a sua esposa saía de casa todos os dias e não ia para a faculdade de medicina. Tá? Ou seja, é muito fácil, aparentemente, desnudarmos o nosso exterior. Mas é muito difícil revelarmos-nos naquilo que somos, que sentimos, o nosso interior. E talvez seja esse uma das fronteiras mais difíceis em nossas sociedades. É o dar-se a conhecer e conhecer. E a importância da arte em aumentar a nossa sensibilidade para perceber o mistério do outro. O nosso mistério, há coisas que eu posso falar publicamente, qualquer um de nós, há outras coisas que nós falamos unicamente na dimensão de nossos amigos, das nossas pessoas próximas. E todos nós teremos um núcleo mais interno que a gente não fala. E tem um núcleo mais interno ainda que a gente não fala nem para a gente próprio, não é? Que é o limite do nosso mistério, do nosso segredo. As artes permitem que nós saiamos de nosso mistério, que nós nos expressemos, que nós nos conheçamos, que nós possamos dar-nos a conhecer e que nós possamos conhecer o outro. Essa é a razão pela qual as humanidades médicas são tão importantes, porque elas criam um caminho, eu diria um caminho revelador, um caminho capaz de ultrapassar os limites mais difíceis da intimidade, os limites mais complexos do nosso ser, do nosso mistério, da nossa essência. Tudo aquilo que não formos capazes de verbalizar, de manifestar das formas mais corriqueiras, certamente poderemos encontrar uma outra forma. E aqui, essa teknemacrê, essa coisa grande, sem limite, que permite sair do meu braquis, do meu limitado, para atingir o macrê, a totalidade. Esse é um exercício importante para cada um de nós, é um exercício importante na nossa relação médico-paciente e talvez seja o único exercício e a única prática que pode nos salvar da loucura, que a loucura é exatamente a incapacidade de sairmos de dentro de nós, desse mundo misterioso e chegarmos mais próximos da realidade. Perdoem assim, eu não preparei nada, isso não está organizado sem nenhum PowerPoint, nada disso, mas essas são as ideias básicas que eu gostaria que vocês que vieram pela primeira vez à academia, ao olhar essa frase, não é? Compreendessem que essa academia, ela vive exatamente na fronteira do saber e do não saber, do conhecer e do não conhecer, do limite e do infinito, e que ela deve ser a casa que nos projeta
para essa infinitude do ser e da humanidade. É isso, senhora presidente. Muito obrigado por suas palavras, acadêmico Monsenhor Aníbal Gil Lopes. Eu gostaria de chamar à mesa a nossa moderadora, Tatiana Bragança de Azevedo della Justina. Por favor. E antes de dar a palavra à moderadora, eu gostaria de saber se há alguma observação vinda da bancada acadêmica, por favor. Então, eu passo a palavra à nossa moderadora, professora Tatiana Bragança de Azevedo della Justina. Boa noite a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a honra de poder comparecer nessa casa. Agradecer a senhora, a acadêmica Eliette Bosquelat, por essa possibilidade. Agradecer também a nossa coordenadora da Comissão de Humanidades Médicas do CFM, por essa possibilidade de estar aqui hoje. Doutora Helena, minha amiga, inclusive. E agradeço a todos aqui pela presença. E, através da nossa presidente, acadêmica Eliette Bosquelat, eu cumprimento a todos os acadêmicos aqui. Hoje nós tivemos uma apresentação maravilhosa, todas as apresentações foram maravilhosas, a começar pelo acadêmico Antônio Egídio Nardi, por todo o paralelo que ele traçou a respeito da arte que ele apresentou, desde a professora Anísia da Silveira até passando por Freud, Carl Jung, diversos pintores, né? Então, esse paralelo que ele traçou, muito bom. Gostaria também de mencionar a apresentação do professor Henrique, que me enche de orgulho porque eu sou gaúcha, mas eu também tenho ascendência sergipana, meu pai, e eu gostei muito de ouvir a apresentação do professor Henrique, que falou do professor Parreiras Horta, fundador do Instituto Parreiras Horta, em Aracaju, e dizer que ele foi convidado, esse instituto fez 100 anos, o ano passado, e ele foi convidado pelo então governador do estado de Sergipe, Dr. Maurício Graco Cardoso, que era, por acaso, primo segundo do meu avô paterno. Então, isso para mim é muito importante ter mencionado isso, porque foi um governador, um homem, um visionário, que teve a capacidade de reconhecer uma pessoa tão importante que tanto bem fez para todos nós, né, como médico, e o que ele enalteceu o estado de Sergipe criando, né, essa fundação, esse Instituto Parreiras Horta. Esse professor Parreiras Horta era um homem que tinha características iluministas, ele colocava a razão à frente do seu modo de pensar e de agir, além de apreciador. Aliás, professor Henrique, o Ria Savarin, que era um gastrônomo, né? Ele dizia que o prazer da comida, da alimentação, é o primeiro prazer que nós, seres humanos, temos e o último que nos abandona na vida. Isso é bem importante. Também gostaria de dizer que a apresentação do Padre Aníbal sempre maravilhosa, e foi a primeira coisa que me chamou a atenção, já que foi a primeira vez que eu vim aqui, Padre Aníbal. A primeira coisa que me chamou foi essa frase aqui na academia, eu não sabia o que queria dizer, e muito interessante.
Eu digo que as humanidades médicas, né, debater artes durante a graduação de medicina pode ser uma forma criativa de desenvolver novas perspectivas para os estudantes de medicina e aliar o conhecimento técnico médico às artes estimula as atividades físicas em um ambiente lúdico e continua sendo um grande desafio para todos, né, os que lidam com isso. E as artes escolhidas como os estímulos para os alunos em diversas formas de arte, cinema, teatro, pintura, que foi muito falado aqui hoje, nessa noite, artes plásticas de modo geral. Artes como teatro e fotografia, por exemplo, são instrumentos de reflexão sobre a realidade e as questões humanas. Auxiliam no nascimento de uma visão de mundo mais ampla, mais interessante, com mais lazer e menos estresse também. E motiva debates transformadores. A educação médica não prescinde da capacitação do profissional em escutar, em desenvolver sensibilidade para discernir o melhor tratamento para a doença, atentando para a fala, para as expressões, levando em conta realidades sociais e econômicas dos pacientes, enxergando o paciente a partir do seu contexto, para além das suas condições clínicas, num modelo de atenção integral centrado na pessoa, que é o paciente. A convivência da arte com a ciência, no caso das artes com a medicina, concede qualidades humanísticas em consultas rápidas, superficiais, operacionais, enquanto a empatia entre o médico e o paciente são situações que se concretizam pela convivência com as artes, a literatura, a bioética e a espiritualidade. Foi um grande prazer ter estado aqui, assistido todas essas maravilhosas apresentações, professora Eliette. Um prazer muito grande. Muito obrigada, professora Tatiana. De novo, eu pergunto se algum acadêmico quer falar alguma coisa. Se não, eu gostaria de dizer para todos que eu conversei hoje com a nossa assessoria de imprensa, a senhora Esther Lima, e na quinta-feira passada eu fui entrevistada pela Folha de São Paulo, não pela Folha de a partir de uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo, dizendo que existem 60%, que no momento há 60% dos brasileiros acima do peso. Levando-se em consideração que obesidade é uma doença que causa diversos problemas, depressão, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, e cânceres também, eu acho que um dos pontos importantes da nossa academia, e acho que isso é uma coisa que todos os acadêmicos, pelo menos todos que eu conversei, pensam, é que nós não temos que ficar numa torre de marfim. Nós temos que cada vez mais dar passos e mostrar para a sociedade a importância de termos 100 cérebros aqui que são capazes de pensar e propor algum tipo de possibilidade, digamos assim, para uma doença que é tão difícil das pessoas controlarem, digamos assim. Porque obesidade não é uma doença curável, na minha opinião, é uma doença controlável e que traz no seu bojo diversas outras possibilidades, nenhuma delas que eu conheço boas. Eu acho, então, que foi proposto pela nossa assessoria de imprensa, e eu gostaria de colocar para você, para todos os acadêmicos, que nós vamos começar pensando não só na obesidade, mas também em outras possibilidades, mas inicialmente a partir, de novo, desse artigo que apareceu na Folha de São Paulo há uma semana atrás, que é uma epidemia no Brasil, e é uma epidemia, é uma pandemia realmente, porque não é um problema brasileiro, não é uma jabuticaba,
é um problema mundial no momento. Então, eu gostaria que as nossas diversas especialidades pudessem dar opinião neste tema, que eu acho que é um tema extremamente difícil e que me lembra sempre um padre jesuíta que eu conheci, que diz que começar é de muitos e perseverar é de santos. Porque todas as pessoas que eu conheço começam uma dieta na segunda-feira, ou no dia 1º do mês, ou no dia 1º do ano, e que dura alguns dias. E eu estudo obesidade, eu tenho interesse a respeito de obesidade desde a época que eu fui estudante de medicina, e é uma doença muito semelhante a outras. É uma doença que o obeso, a cada dia, tem que dizer: hoje eu vou agir sob o ponto de vista de comida, da maneira que seja melhor para a minha saúde. Então, eu gostaria que nós pensássemos nisso. Eu tenho a impressão que nós temos psiquiatras na casa, temos endocrinologistas na casa, cancerologistas na casa e cardiologistas, e eu acho que isto é um ponto importante. Não acho que é o único, absolutamente, mas eu acho que é um ponto importante para a nossa academia mostrar que nós temos utilidade para a sociedade brasileira como um todo. Acho que nós não devemos ficar numa torre de marfim, até porque eu gostaria muito que a gente fosse um objeto de desejo de bons médicos que estão se formando. E do momento que nós formos conhecidos, ou que a academia for conhecida, que ela presta serviço, eu tenho a impressão que nós teremos mais e mais pessoas de boa qualidade querendo entrar na nossa academia. Então, a minha proposta hoje é pedir a vocês que nos ajudem a pensar como é que nós podemos atingir a população brasileira, porque hoje em dia, honestamente, eu trabalho, conforme vocês sabem todos, com pacientes do SUS, e quando a gente pergunta o que as pessoas comem, essa história de que feijão com arroz faz parte da comida diária do brasileiro, não é mais assim. O brasileiro, principalmente da classe que eu trato, ou que eu converso, come basicamente processados e comidas que já são preparadas. E eu gostaria de terminar dizendo que eu entrevistei, nós temos uma sessão no Hospital Universitário Pedro Ernesto, que trabalha com obesidade, inclusive faz cirurgia bariátrica, e eu conversei com uma senhora que eu fiquei impressionada como ela estava bem, que fez cirurgia bariátrica, jovem ainda, menos de 40 anos, e que estava muito satisfeita, porque tinha perdido 48 quilos, e veio conversar comigo. Aí eu disse para ela: não ache mais esses quilos, deixe os perdidos. Aí ela disse: doutora, este não é o meu problema principal. Eu disse: não? Qual é o seu problema principal? E ela me respondeu de uma maneira que eu fiquei extremamente preocupada. Ela disse: o meu problema principal é que eu tenho um filho de 4 anos e que pesa 75 quilos. Então, a gente precisa pensar neste tipo de problema. Uma criança de 4 anos com 75 quilos, de uma família aparentemente normal, é uma coisa muito séria, porque o prognóstico futuro dessa criança e dessa família é ruim. E eu acho que nós precisamos começar a pensar. De novo, eu não acho que esta é a única coisa que nós precisamos pensar, mas eu acho que isso pode ser um começo da gente começar a trabalhar de maneira que a sociedade possa entender que a Academia Nacional de Medicina tem utilidade para o povo brasileiro. Eu gostaria de desejar uma excelente noite a todos, cumprimentar as pessoas que apresentaram aqui, cumprimentar os organizadores, a professora Tatiana e o acadêmico Monsenhor Aníbal Gil Lopes, e declaro que a sessão está encerrada. Obrigada. Hein?